Som. Som. Não sou eu, não. É eles lá, tá vendo? Bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus esteja no nosso meio. Amém? Que bom que a igreja está melhorando cada vez mais. Mídia, som. Eu estou escutando a minha voz aqui, que é bom isso. A gente não escutava, né? Ficava assim, vocês estão escutando? Batia no microfone, né? Não é legal, né? Ficar batendo, assim não é legal. Microfonia também não é legal. Pessoal, Carlos estava falando sobre essa nova etapa nas nossas vidas. Realmente, nós temos passado por etapas, não é mesmo? Nós estamos evoluindo, e ele falou que nós já temos uma informação do nosso secretário de saúde, que a partir do dia 1º de maio, se continuarmos com essas evoluções, né, com essas etapas vencidas, nós vamos poder também tirar a máscara. Oi, som, tudo bem, som? Como é que vai, som? Ei. Nós vamos poder tirar as máscaras. Olha que legal. Eu não sei você, mas eu uso óculos, desde catatauzinho eu uso óculos. Máscara com óculos não dá certo, pessoal. Os irmãos aí que precisam, né, Ivone, é terrível, né? Trabalhar com óculos, então, e máscara, é muito pior. Nós vamos vencer mais uma etapa, se Deus assim permitir, e Ele quiser, e Ele quer que a gente vença essas etapas, não é? Então, parabéns para vocês que estão seguindo o ritmo, né, dessa evolução com as vacinas, não é? Nós não podemos deixar de nos vacinar, precisamos vacinar para que a gente possa evoluir e ter rapidamente, né, a condição. Esse aqui é para o pessoal. Esse aqui está saindo agora? Tá? Ah, ótimo. Obrigado, Sans. Obrigado, Tiago. Então, muito bom. E aí a gente passa a ter a oportunidade de fazermos o nosso Instituto de Transformação de Vida, retornando com as aulas. Irmãos, eu senti muita falta, eu não sei se você sentiu. Nós tivemos a oportunidade de fazermos alguns encontros virtuais, não é a mesma coisa, não é? A gente não aproveita da mesma forma, como a gente está aqui presencial e a gente está podendo olhar no olho de cada um e a gente poder experimentar das ideias, das experiências de cada um, não é? Juntos, isso é fundamental, é fantástico. E a igreja, através dos pastores, eu acho que eles foram muito assertivos com o assunto para a gente voltar, nesse momento, no Instituto de Transformação de Vida. Nós vamos falar sobre fé e esperança. Olha para vocês verem como o momento em que nós passamos, isso faz sentido para a nossa vida. O momento que nós passamos é fundamental. Podemos continuar? Tá.
momento que nós passamos, falar sobre esperança é fundamental. Irmãos, o que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, pode ser que você pense assim, eu acho que não vai atrapalhar, não vai me atingir, mas já está nos atingindo. Se você precisou comprar um gás a R$ 130, já está nos atingindo. Se você está colocando gasolina a R$ 7,90, o álcool a R$ 5,19, quando é que nós pagávamos por isso? Quando é que nós tínhamos um custo de vida tão alto? As pessoas que moravam e que moram lá em São Paulo, por exemplo, sabem que o custo de vida lá é muito pior do que o nosso. Mas nós aqui, os mineirinhos, Belo Horizonte, nós tínhamos um custo de vida, razoável, tranquilo. Mas o custo de vida está terrível. Quantas pessoas que não têm condição hoje de comprar, às vezes, alimento. Essa semana, eu fui pegar a Silvana no supermercado, depois do trabalho, ela estava lá e ela estava falando comigo assim, tinha um senhor que estava reclamando o preço do tomate. Eu preciso de comprar tomate. Eu preciso de ter alguns alimentos, mas olha o preço que está. Então, se a gente pensa assim, lá na Ucrânia, e a gente fala assim, a gente não tem esperança de que tudo vai resolver, vai dar certo, porque o Putin é um camarada que está se mostrando extremamente radical. A Ucrânia não vai abrir mão de ter a sua independência, e as coisas estão afetando, estão respingando em nós aqui. Não está caindo bomba aqui em Belo Horizonte, mas eu acho que a bomba maior já caiu. E nós já estamos pagando por isso. Será que nós temos esperança de dar certo, de resolver isso? Onde está a nossa esperança em alguns assuntos? Eu coloquei aqui, para a gente iniciar o nosso estudo, esperança, em Hebreus, capítulo 11. Santos. Agradecido, irmão. Muito obrigado, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus fala assim: ora, a fé, nosso estudo é sobre fé e esperança. Nós agora vamos tratar mais especificamente sobre esperança, depois o Paulo vai entrar com a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Vejam, irmãos, a fé está baseada em alguma coisa que a gente espera. A fé é isso. Quando eu falo assim, eu tenho fé no Senhor Jesus. Nós conhecemos Jesus. Nós batemos um papo com Ele, assim, ficamos frente a frente, já tivemos um contato com Jesus. Eu não conheci Jesus. Mas eu, pela minha fé, eu acredito que Jesus esteve nessa terra. Eu acredito que Jesus pisou aqui. Eu acredito que Jesus passou por aqueles momentos terríveis na sua vida, de dor. E é por isso que eu acredito, é porque eu acredito nisso, que eu acredito que ele pode chegar junto do Pai hoje e falar: olha, Pai, o João está sofrendo, o Davidson está sofrendo, o Tiago está sofrendo, a Laura está sofrendo, e eu entendo o sofrimento deles, porque eu passei por isso também. Eu acredito, irmãos. Isso é a fé. É acreditar em coisas que a gente não viu. E a nossa fé, nesse momento, alguns anos atrás, o irmão Andrade, ele falou assim:
Eu queria que uma provação, queria que alguém pudesse fazer algo para provar a fé dos irmãos. Lá em Roma, quando os irmãos eram provados, eles eram jogados no Coliseu. E eles não brigavam com bombinha, com lança, eles brigavam com os leões. Eles eram devorados pelos leões. Chegava para a pessoa e falava assim: ô Davidson, você é um cristão? E o Davidson: eu sou. Vai lá. Quero ver até onde que vai sua fé. A provação é essa. Inclusive a própria palavra de Deus fala que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, não é? A palavra de Deus não fala assim? É isso, irmãos. Às vezes a nossa fé é provada. E como que nós estamos com essa nossa fé? A esperança. Qual é a nossa esperança? Então, eu coloquei esse texto justamente por isso que liga as duas coisas. Fé não pode andar sem esperança, e esperança sem fé também não existe. Vamos ver se ela vai passar aqui. Vai, Teia, vai. Ah, foi. Eu tirei um texto eu vou, como a gente agora, nós temos que ter um pouco de cuidado, né? Nós vamos colocar essa gravação também no YouTube, a gente pode assistir ela depois. Então eu preciso dar nome aos bois, né? O pastor da Igreja Batista, o Márcio Valadão, ele escreveu um texto no jornal O Tempo, e o começo do texto, falando sobre esperança, ele fala justamente o seguinte: muito se diz que a esperança é a última que morre. Nós já ouvimos isso, né? Outro dia a gente até teve a oportunidade de falar aqui, um momento que a gente estava conversando com a turma. A esperança é a última que morre. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança. Abram a sua Bíblia, por favor, para Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus está falando aí. Romanos, capítulo 15, versículo 13. A palavra de Deus fala assim. Todos encontraram? E o Deus da esperança, vejam bem. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. O Deus da esperança, que Deus é esse? O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Então nós não podemos falar, irmãos, que a esperança é a última que morre. Tira isso do seu vocabulário. Não fale nunca mais isso, por favor. Eu tenho esperança de que os preços vão abaixar. A esperança é a última que morre. Esquece isso. Nós vamos tirar isso do nosso vocabulário. Você é cristão, você que acredita na palavra de Deus, que lê Romanos capítulo 15, versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Por que nós não podemos falar que a esperança é a última que morre? Porque Deus é o Deus da esperança. E Ele nunca morre. Continuando o texto fala assim: e para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que lemos não é apenas uma palavra. Então a esperança não é tão somente uma palavra, uma simples palavra. A esperança é um estilo de vida. Você precisa ter
esperança no seu modo de agir, no seu estilo de vida. Não fale mais que a esperança é a última que morre. Por favor, seu estilo de vida já vai mudar. Ok? A esperança é um estilo de vida. Você jamais deve perder a compreensão de que Deus é o Deus de toda a esperança. À medida que lemos as Escrituras, percebemos algo tão glorioso. Muitas vezes, caminhamos por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos e desprezamos o que está na palavra de Deus. Irmãos, é algo do ser humano, está na natureza humana. Está na natureza humana nós acreditarmos muitas vezes naquilo em que nós podemos tatear, naquilo em que nós podemos apalpar, naquilo em que nós podemos ver. Por isso que você é um campeão. Por isso que você já está aqui e a vitória já está do seu lado, porque você acredita em algo que você não viu. Você entregou a sua vida em algo que você recebeu. E a minha família, eu já falei várias vezes aqui, mas eu falo isso com tanto orgulho, com tanto prazer, que o nosso irmão amado Gustavo, o Tigu, hoje está aqui com a gente, ele sabe, ele lembra muito bem do Tigu. O Tigu foi quem doutrinou a minha família, foi quem pregou para o meu pai. Aí o meu pai se converteu, e aí levou a minha irmã, e depois a minha mãe também se converteu. Então, nós acreditamos em algo que o Tigu falou para a gente há tantos anos atrás, pela palavra de Deus, obviamente, né? Nós acreditamos nas palavras que o Tigu falou através da palavra de Deus. E isso mudou a minha vida. Mas a gente não viu. A gente creu, através da fé, por essa esperança que nós estamos falando aqui. Então, às vezes é mais fácil nós acreditarmos, e às vezes é o que a gente lê. Por isso que é a importância do estudo da palavra de Deus. Às vezes a gente precisa ser repetitivo, porque nós só aprendemos com a repetição. Chega o Baltazar, fala algo aqui, vem o Ronaldo e fala algo aqui, às vezes a mesma coisa, com um tom diferente, e aí a gente aprende um pouquinho mais. Vem o Carlos aqui e fala um pouco mais, e a gente entende um pouco mais. Vem o Jaime e a gente entende um pouco mais, e a gente vai levando, mas a gente aprende pela repetição. Nós precisamos repetir várias e várias vezes para que a gente possa entender, para que a gente possa aprender. E por isso a importância dos irmãos aqui. Por isso a importância de voltarmos com os estudos. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Jamais. Nossos olhos e sentimentos podem nos trair. Porque podemos ter sentimentos feridos, machucados. E a soma de tudo o que experimentamos na vida, no nosso histórico, pode nos trazer desesperança. Quantas pessoas vocês conhecem que nesse momento na nossa vida, nesse momento de pandemia, nesse momento tão cruel que nós vivemos, todos nós estão desesperançosos. Palavra difícil de falar, né? Vou até tomar uma água. Estão sem esperança. Perderam a esperança em algo. Quantas pessoas já sucumbiram, já morreram, perdendo a esperança? Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Nós não podemos perder a esperança. Porém,
quando estamos firmados na palavra, a despeito do que nossos olhos estejam vendo, a despeito do que estejamos experimentando, sempre teremos algo chamado esperança. Então o cristão tem que ser diferenciado. Apesar de nós passarmos por esse vale das sombras e da morte, como diz lá os Salmos, mas nós vamos encontrar, aliás, a vitória já está conosco. Nós já somos vitoriosos, nós somos muito mais do que vencedores. A palavra de Deus diz isso. Então não perca a esperança, irmãos. Não perca a esperança e nunca mais diga que a esperança é a última que morre. Algumas pessoas vão falar assim: nossa, como o irmão é espiritual, ele tem tanta esperança. Infelizmente ele não leu Romanos capítulo 15, versículo 13. Porque Deus é o Deus da esperança e Deus nunca morre. Então a esperança nossa nunca morre. E a gente vai ver isso ao longo desses dias. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a esperança, a âncora da alma. Vivemos dias de muitas lutas, pandemias, guerra, lutas financeiras. Alguém aqui está passando com algum problema financeiro? Está com dificuldade? Bem-vindo ao time, Davidson. Alguém mais? Não precisa ficar com vergonha não, irmão. A gente está muito... Problemas com finanças. Problemas familiares. Sentimos medo. Nós somos humanos. Se a gente falar que a gente não tem medo em algum momento, nós estamos mentindo, infelizmente, irmãos. Nós temos esperança, nós temos fé, mas em alguns momentos a gente também sente medo. Enfrentamos dúvidas pessoais. Todas essas tribulações contribuem para aumentar consideravelmente o nosso nível de pressão e de estresse emocional. Como nós vivemos um estresse emocional nessa pandemia? Eu acho que a Jéssica deve de estar rica, porque a quantidade de gente que não deve ter procurado a Jéssica. Procurou, Jéssica? Muita gente. Muita gente está procurando profissionais da área de saúde para poder ajudá-los. Nesse momento de tribulação, nesse momento de medo, nesse momento de guerra, de pandemia. Se existe uma fase em que necessitamos desesperadamente de esperança, é precisamente essa época. E é por isso que eu dou glória a Deus, porque a igreja escolheu esse tema e é esse momento que nós temos para poder falar sobre a esperança. A esperança é uma virtude. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o finalzinho do versículo, o capítulo 13 todo de 1 Coríntios fala sobre o quê? Amor. Fala sobre o amor. E no finalzinho do capítulo 13, versículo 13, fala assim: nesse momento vão continuar a fé, a esperança e o amor. E a palavra de Deus fala que o mais importante deles é o amor. Mas a virtude, a fé e a esperança são virtudes. E que deve ter um lugar assegurado em nossos corações. Então a esperança não é tão somente uma palavrinha que deve fazer parte do nosso vocabulário, que deve fazer parte da nossa vida cotidiana, não é? Mas é também uma virtude. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nos incentiva a termos esperança. A gente já leu aí, Romanos capítulo 15, versículo 13, fala: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz sobre a esperança.
É o Deus da esperança que nos encoraja a termos essa expectativa no seu poder. Cresça a sua expectativa no poder de Deus através da esperança. Através desse sentimento. E a gente vai entender que a esperança não é tão somente algo para o futuro, mas é agora também, no presente, nas nossas vidas. Nossos corpos foram concebidos para suportar uma enorme carga de estresse, de pressão emocional, através do nosso sistema nervoso. Deus nos criou aptos para enfrentar fases com acontecimentos inesperados, como doenças, reviravoltas financeiras, desapontamentos familiares e pessoais, desemprego ou mesmo a morte de um ente querido. Nós temos possibilidade de suportar tudo isso e ainda mais, se somente não perdermos a esperança. Tenho certeza de que é exatamente esse sentimento que me impulsiona a continuar seguindo o meu caminho quando me sinto cansado e desanimado. Quando nós passamos por momentos, e eu tenho certeza que, eu falo por mim, mas eu tenho a certeza que a grande maioria das pessoas já passaram por um momento de estresse, já passaram por um momento de depressão. Alguns anos atrás, eu entrei num estágio de depressão que eu fiquei assustado comigo mesmo. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Eu vinha para a igreja e eu tinha o costume de sentar onde a Silvana Coelho está sentada lá atrás, eu e Silvana. E agora, por causa das gravações, eu estou sentando aqui na frente. E a igreja é interessante por causa disso, né? A gente sabe mais ou menos onde que as pessoas sentam, eu tenho o costume de sentar. Né? Então, eu olhava lá atrás, Joãozinho estava lá com a Silvana. Tinha alguns dias que eu vinha, eu entrava na igreja, e eu saía da igreja, e parecia que eu nem tinha vindo na igreja. Eu ficava lá atrás e olhava para as pessoas e ficava torcendo para as pessoas nem irem lá me cumprimentar. E eu lutei para vir à igreja. Eu lutei para estar aqui, para ver as pessoas, não para ter o contato com as pessoas, porque eu estava me sentindo mal. É estranho isso, irmãos, a gente está junto de pessoas que nos amam, junto de pessoas que estão aqui com o mesmo objetivo de louvar a Deus, e você ter essa coisa na mente de não querer nem se aproximar das pessoas. O Carlinhos não está aqui agora, mas o Carlinhos, ele entendeu e ele percebeu isso em alguns momentos. E ele ia lá e conversava comigo, o Carlos Duretti, pai do nosso irmão Marcelo, do Lucas, do Davidson. Como é estranho isso, irmãos. Como isso é. A gente às vezes pensa assim, depressão é coisa de fraco. Depressão é coisa de rico. Depressão nunca vai me pegar. Tomem cuidado, irmãos. Tomem muito cuidado. E eu conheço um caso de uma pessoa que ela ficou tão deprimida, que ela se enforcou. Ela tirou a vida. E as pessoas, quando chegaram na casa dela, dentro da casa dela, ela estava pendurada em uma corda no meio da sala dela. A depressão, nos piores momentos, nos piores estágios, leva a pessoa a tirar a sua própria vida. Tomem cuidado. Hoje, com o coração limpo, com o coração puro, eu digo para vocês aqui, e eu estou testemunhando isso novamente, eu não sinto mais isso. Eu quero conversar, eu quero bater papo. Às vezes a pandemia, né, André, está nos tirando um pouquinho desse contato. Mas
Hoje eu quero ser feliz com os irmãos. Quero continuar comungando com tudo isso que nós temos aqui, que é um privilégio. Como o Jaime bem diz para a gente, é um pedacinho do céu. O que a gente vive aqui é um pedacinho do que nós vamos viver lá na eternidade, lá nos céus. Sentir-se cansado, sentir-se desanimado, em algum momento nós vamos sentir isso. Será que não é justamente por esse motivo que Deus chama a esperança de âncora da alma? Quando a esperança é uma âncora, ela nos mantém firmes em tempos de crise intensa. O que nos dá condição de nós passarmos pelo vale da morte, de nós vencermos a depressão, crises, guerras, é a esperança. Por isso que Deus colocou, e aí nós podemos chamá-la de âncora da alma. Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 19. Eu coloquei aí para a gente poder ler, mas se você quiser também confirmar isso na sua palavra, na sua Bíblia, abra lá, Hebreus capítulo 6, versículo 17 e versículo 19. A palavra de Deus diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. Olha, vocês já perceberam uma coisa interessante? Por que Deus haveria de jurar? Deus mente, Davidson? Balangou a cabeça assim, não? Ele não falou, a gente não escutou, mas ele balangou a cabeça assim. Deus nunca mentiu. Você já ouviu uma mentira da boca de Deus? Então por que ele teria que jurar? E eu vou te perguntar outra coisa. Para quem Deus vai jurar? Você, Adete, que falou? Você? Quem falou? Deus jura por Ele mesmo. Porque Deus não pode jurar por outra pessoa. Ele jura por Ele mesmo. Então, pela imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. A própria palavra de Deus diz isso, segura e firme, e que penetra além do véu. Vocês conhecem âncora, não conhecem? Eu coloquei âncora aí no nosso telão para que vocês possam ver. O que serve a âncora? Para que serve a âncora? A âncora é uma palavra da área da náutica que indica uma peça de ferro presa em uma corda ou corrente e que serve para a âncora imobilizar um objeto flutuante. Então, tem um barquinho, tem um navio, né? Aí depende do tamanho da embarcação, aí a âncora vai ser maior ou menor. Mas ela serve justamente para isso. É jogada no lago, no mar, em algum lugar, né, para que possa estabilizar, para que possa parar aquele barco. Não é? E aí interessante o que a palavra de Deus fala sobre a esperança, a âncora da alma. Essa metáfora é bastante usada nos escritos gregos e romanos. Uma declaração atribuída a Sócrates dá um exemplo. Um navio não pode depender de uma única âncora, ou a vida de uma única esperança. Isso é o que o Sócrates falou, viu, pessoal? Mas eu estou te falando que a metáfora era muito conhecida nos tempos antigos. O próprio Sócrates fez uma citação. Nas moedas e medalhas, a esperança é representada
por uma âncora. Nas moedas, antigamente, era representada por uma âncora. A esperança era representada. A figura é apropriada para a expressão das verdades cristãs. Clemente de Alexandria cita assim a âncora do navio como um dos vários símbolos permitidos para o uso nos anéis dos cristãos. Vocês sabem que antigamente existia uma busca, né, uma procura para os cristãos. Às vezes os cristãos, eles precisavam ficar escondidos, reunir de forma escondida. Às vezes a gente não podia sair na rua e falar assim, eu creio em Jesus, eu sou um cristão. E não podia. Então eles tinham algumas coisas que eles identificavam como cristãos. Por exemplo, o símbolo do peixe também era usado. Então, quando alguns cristãos chegavam uns perto dos outros, às vezes eles pegavam uma vareta e até mesmo no chão, eles colocavam lá, eles faziam o símbolo do peixe. E aí eles se identificavam, eles falavam que eles eram cristãos. Não é? Assim também como a âncora. No anel dos cristãos, eles se identificavam como cristãos por causa da âncora nos anéis deles. Interessante, né? A esperança é para o cristão o que uma âncora firme representa para um navio. A esperança sustenta e estimula o cristão em meio a todas as tribulações, mas quando ela falha, ele perde o rumo, caindo vítima do oceano piedoso. Então, assim como uma âncora não permite que um navio ele se perca, né, vai embora pela correnteza, né, assim também a esperança é a âncora da nossa alma. Não permite que nós sucumbemos, que nós caiamos, que nós percamos a fé. A esperança é a nossa âncora. A âncora da salvação cristã é segura e firme, porque está apoiada em duas coisas imutáveis: a promessa e o juramento de Deus. E é uma esperança que penetra além do véu. Então, a âncora da nossa salvação, a âncora da alma, foi algo proposto, prometido por Deus. São coisas imutáveis. Deus não mente. Se Ele prometeu que a esperança é a âncora da nossa alma, estejam certos que é. Ele não mente. E o juramento de Deus, como eu falei há pouco. Som. Obrigado. Opa, obrigado, André. Era necessário Deus fazer um juramento para você e para mim? Se Ele falasse alguma coisa, eu iria entender e iria acreditar. Iria não, eu acredito. Mas ainda assim, Ele prometeu e jurou por Ele mesmo. E a esperança penetra além do véu. As figuras aqui citadas não se contradizem, mas pelo contrário, elas se completam muito bem. A esperança é uma âncora que penetra no reino invisível e está baseada numa ordem eterna, como a âncora do barco penetra nas águas. Mas a região além, onde a esperança está fixada, é como um lugar por detrás do véu. Este lugar é onde Deus habita,
é descrito tipicamente como o santuário interior, indicando o lugar mais santo. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Nós estamos falando ainda sobre a âncora da alma, sobre essa situação que fala lá em Hebreus capítulo 6. Fiquem com essa esperança. Pensem nessa esperança. Ouçam o que Deus está falando para você ao longo dessa semana em relação a essa esperança. Eu quero que a igreja pudesse ficar toda de pé. Nós vamos encerrar com uma oração e nós vamos ter um período de 15 minutos e iremos iniciar o culto às 10 horas, ok? Inclinem a sua cabeça. Ó Pai amado, Pai bendito, graças nós te damos em nome de Jesus, ó Pai, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de termos a sua santíssima palavra aberta, para que nós possamos entendê-la, para que nós possamos lê-la, para que nós possamos estudá-la, ó Pai. E é esse estudo da sua santa palavra que nos faz, ó Pai, termos motivação, que nos faz ter esperança, Senhor, em seu nome, ó Pai, em suas promessas, em seus juramentos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje pela manhã. Que o Senhor possa abençoar a parcela da sua igreja que se reúne aqui hoje pela manhã, e que o Senhor possa abençoar a todos os irmãos que estão reunidos hoje, ao longo desse dia, o primeiro dia da semana, também para te cultuar e para te adorar. Nos motive cada dia mais a podermos entender sobre a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Podem ficar à vontade.